O Drex, a nova moeda digital brasileira, está prevista para ser lançada em 2025. A primeira fase de testes se iniciou em março de 2023 e a segunda fase de testes teve começo em setembro de 2024. A previsão é de que, muito em breve, os testes comecem a ser feitos com a população brasileira. Mas, afinal de contas, o que é o Drex? Para que ele servirá? E, principalmente, quais os principais riscos por trás dessa nova moeda digital do Banco Central? Nesse vídeo eu vou explicar tudo isso para você, começando pela definição do próprio Banco Central. Segundo o BC, o Drex é o real, a mesma moeda que nós utilizamos no nosso dia a dia aqui no Brasil, só que em formato digital. Ele tem o mesmo valor e a mesma aceitação do real tradicional, é regulado pelo Banco Central e emitido somente na sua própria plataforma, e tem as mesmas garantias e segurança do real tradicional. Ainda segundo o Banco Central, para ter acesso à plataforma Drex, o cidadão precisará de um intermediário financeiro autorizado, como um banco, por exemplo. Esse intermediário vai fazer a transferência do dinheiro depositado em conta para a carteira digital do Drex desse respectivo cidadão, para que ele possa então realizar transações com ativos digitais com total segurança. Bom, isso é o que diz o Banco Central e não podemos dizer que a intenção da equipe técnica do BC não seja realmente de trazer melhorias para a sociedade brasileira. Só que no Brasil de hoje há uma distância muito grande entre a teoria e o que acontece na prática. Por conta disso, eu resolvi investigar aquilo que especialistas da minha confiança estão dizendo a respeito daquilo que pode acontecer na prática, quais são os riscos por trás da implantação do Drex, para que você se prepare da melhor maneira possível para o que está por vir. Vamos lá, a primeira coisa que você precisa ter claro em mente é: o Drex não é uma criptomoeda tradicional como o Bitcoin, por exemplo. O Drex é uma moeda emitida por um banco central. Segundo ponto importante: quanto mais eletrônico é o dinheiro, mais possibilidade de monitoramento há sobre ele. Tanto que movimentações ilegais, dinheiro do crime organizado, corrupção, lavagem de dinheiro, tudo isso geralmente é feito com dinheiro físico, que é a forma mais difícil e em muitos casos até impossível de rastrear a sua origem e o seu destino. Em função dessa facilidade de monitoramento, integrantes do próprio Banco Central, assim como especialistas de outras grandes instituições financeiras, já afirmaram que o Drex ajudará na programabilidade do dinheiro do povo brasileiro. Além de permitir o agendamento de pagamentos de contas, que já são recursos existentes em muitos bancos hoje, o Drex possibilitaria, por exemplo, garantir que o valor recebido de um programa social, como Bolsa Família, só pudesse ser usado em determinado tipo de estabelecimento ou para determinados tipos de produtos. Um vale leite, por exemplo, só poderia ser usado exclusivamente para comprar leite. Teria como controlar isso. Só que aqui entra mais um ponto muito importante. Esse fato contradiz totalmente a argumentação da Advocacia Geral da União no recurso contra a decisão do Supremo que havia obrigado o governo Lula a adotar medidas para impedir o uso do dinheiro do Bolsa Família em apostas online. Na ocasião, a AGU alegou que o governo não tem recursos técnicos para fazer esse controle. Ou seja, não tem como impedir que o cidadão use o dinheiro que recebeu do Bolsa Família para despesas não essenciais, por assim dizer. A AGU também alegou que, depois de repassado ao beneficiário, o dinheiro passa a ser de propriedade dele. Ou seja, a partir do momento em que recebeu o benefício, o cidadão pode fazer o que quiser com ele. Pois é, o Drex resolveria completamente essa questão e poderia ser implementado já em 2025, sendo testado justamente com beneficiários do Bolsa Família. Por que não? Só que aí entra a seguinte questão: o governo Lula quer impedir que beneficiários de programas sociais torrem o seu dinheiro em apostas online e continuem independentes do Estado? Me parece que não. Bom, ainda sobre essa programabilidade, por mais que ela traga consigo algumas vantagens, há uma contrapartida, e essa contrapartida é muito grave. Ela pode ser usada para controlar absolutamente tudo que o cidadão brasileiro faz. Por exemplo, assim como seria possível impedir que o dinheiro de um programa social fosse usado em plataformas de apostas online, seria possível impedir que o cidadão compre criptomoedas. E nesse caso, eu não estou falando de beneficiários de programas sociais do governo, eu estou falando do cidadão brasileiro de maneira geral. Hoje isso parece completamente irracional, mas nada é impossível quando se trata de jogo político. Se em algum momento o governo ou o Supremo passarem a ver riscos para a democracia ou para o Estado Democrático de Direito no uso de criptomoedas, o recurso já estará em mãos para que isso seja aplicado. Eu sei, a narrativa parece absurda hoje, mas o risco das redes sociais para a democracia também parece, e isso não impediu que chegássemos a esse ponto, não é mesmo?
Outro ponto que vale a pena lembrar aqui é que o governo Lula já fez uma manobra em 2024 para confiscar o famoso dinheiro esquecido dos brasileiros, para contabilizá-lo como receita e assim ajudar na diminuição do rombo. O que garante que outros tipos de manobras, como com valores e outras origens, não sejam colocados em prática também. Rombo fiscal para tentar cobrir definitivamente não falta no Brasil. O Drex também acende um sinal de alerta para situações que vão além das contas públicas, mas que abrangem a economia do país de maneira geral. Em uma situação de uma severa crise econômica, por exemplo, e um desgaste muito grande da imagem do governo, para aquecer a economia, o Drex permitiria que fosse colocado um prazo de validade no seu dinheiro, para que ele fosse gasto até determinada data. Na prática, você seria obrigado a fazer o seu dinheiro girar, porque se mantivesse ele guardado e o prazo de validade expirasse, ele simplesmente deixaria de existir. Agora, apesar desses cenários gravíssimos, mas que parecem ainda um pouco abstratos nesse primeiro momento, existe uma outra situação que já é bem palpável no contexto atual. Se o seu dinheiro está todo em Drex, o governo ou a justiça podem congelar 100% daquilo que você tem e simplesmente cancelar você, apagar você do mapa. Nesse atual cenário de total sufocamento da liberdade de expressão, acelerado ainda mais pela regulamentação das redes sociais que está sendo feita por conta própria pelo Supremo Tribunal Federal e com o histórico de conduta dos ministros, em especial de Alexandre de Moraes, isso é um risco real. Ministros do STF defendem que seja feita a remoção imediata de um conteúdo classificado por eles como falso, sem que haja um processo judicial, sem que o usuário tenha a chance de se defender. No mesmo sentido, a Advocacia Geral da União já tem atuado fortemente também em pedidos para que informações classificadas por eles como falsas a respeito de políticas do governo Lula sejam removidas imediatamente. Mais recentemente, o mesmo tipo de pedido foi feito pela AGU em relação a publicações relacionadas ao estado de saúde do presidente Lula enquanto ele esteve internado no Sírio-Libanês, em São Paulo. Ou seja, você pode perder tudo por simplesmente manifestar a sua opinião em redes sociais ou por publicar ou compartilhar informações classificadas por falsas por aqueles que se auto-intitularam como os donos da verdade. Bom, nesse primeiro momento, o Drex será opcional, mas muito provavelmente se tornará obrigatório com o tempo. Só que mesmo sendo opcional, há maneiras de obrigar o cidadão a fazer uso dele, como, por exemplo, restringindo alguns serviços apenas a esse tipo de transação. Benefícios de programas sociais poderiam passar a ser pagos apenas através do Drex. Bancos estatais poderiam criar restrições para determinados pagamentos. Enfim, as possibilidades são inúmeras. Ao meu ver, o grande perigo em toda essa situação está em um cenário de possível extinção do dinheiro físico, ou seja, o real em papel já não seria mais aceito, pois isso acabaria com qualquer possibilidade de privacidade do cidadão brasileiro. E a conclusão sobre todo esse raciocínio é muito simples. Toda inovação, toda nova tecnologia pode ser usada para o bem, pode trazer benefícios, mas também pode ser usada para o mal se estiver nas mãos das pessoas erradas. O avião surgiu lá atrás para permitir que pessoas chegassem a lugares onde até então não era possível chegar, para permitir que pessoas fizessem em algumas horas viagens que demoravam meses até então. Mas o mesmo avião que trouxe tantos benefícios foi usado como arma de guerra para destruir cidades e tirar vidas. É usado até hoje. Da mesma forma, uma moeda digital traz consigo muitas possibilidades e facilidades para o cidadão, mas nas mãos erradas possibilita um controle maior do que já houve em qualquer ditadura da história. Um grande abraço e até a próxima.